Um gigante que no dia 6 de abril de 1969 passava a ser de todo o povo colorado. E naquele dia, enquanto a manhã nascia, o Inter despertava para uma nova era, como bem lembrava a crônica, lida pela voz emocionada do saudoso Pedro Pereira, pelo microfone da Guaíba. Levanta, meu povo! Acorda, Porto Alegre! Sacode a cidade, colorado de sangue vermelho, de roupa vermelha, de alma vermelha. É o teu dia que surge, explodindo num maravilhoso carnaval de alegria insopitável. É o teu dia que chegou finalmente, o teu dia de glória, a tua época de esplendor. Olha contra o horizonte, olha o teu gigante recortado contra a paisagem do Guaíba, enorme estrutura de cimento, tijolos, ferro, trabalho, esforço, sacrifício. Orgulha-te deste imenso, colossal estádio. Glória do desporto nacional ou internacional. Era um dia de festas, e a fita simbólica, marcando a inauguração do gigante, logo era cortada. Está inaugurado oficialmente o maior estádio particular do mundo. O Inter correndo para o futuro em seu novo gramado, contra o Benfica. Era também a primeira vitória. 2-1, e Cláudio Miro, o maior goleador da era Beira-Rio, deixava nas redes a sua marca. Para buscar a linha de fundo, ainda cruza, atenção, boa cruzada de Valdomiro sobre a área, Gilson Porto tenta encher o pé, Cláudio Miro pula, gol! Gente, o nosso gigante eu tenho no coração e trago na memória de vê-lo nascer. Eu, em 1963, tive a felicidade de estar presente à cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental, dia 7 de julho daquele ano. Recém tinha terminado o aterro, aquele redondão de areia, e ali a banda marcial do Colégio das Dores se apresentou, eu integrava esta banda, e vi aquilo tudo. Ali mesmo assinei um título de sócio patrimonial juvenil, presente de meu saudoso pai. Começa a minha história com o estádio. Eu já era sócio desde 1960, no velho estádio dos Eucaliptos. Muito eu vim do centro onde morava, de bonde, descia na Zé de Alencar e vinha a pé pela Rua Silveiro. Pois bem, em 1969, no dia 6 de abril, quando ele foi inaugurado finalmente, eu não estava aqui. Na ocasião, eu estava trabalhando em São Paulo, trabalhando no jornal Notícias Populares e na discoteca do Chacrinha e na Hora da Buzina. Eu era um dos produtores dos programas do Chacrinha na televisão, na TV Paulista, recém-comprada pela TV Globo, para começar a fazer essa rede fantástica que até hoje está aí. Pois eu, lá à distância, não era a época da transmissão direta, não era a época de se conseguir com facilidade ouvir o rádio aqui de Porto Alegre, mas Inter e Benfica, o jogo da inauguração, foi de muita repercussão. E mais do que isso, eu tive uma alegria, tive uma felicidade. Pouco tempo depois, o Internacional viajou para São Paulo e eu fiz uma reportagem para Notícias Populares falando do estádio, da sua exuberância, de ter churrascaria, de ter restaurante, tudo que o Beira-Rio acrescentou naquele momento de inovação para esta relação com seus associados e torcedores. E eu ficava orgulhoso porque os paulistas vinham muito perguntar e queriam muito saber. E isto era importante. O gigante da Beira-Rio tem esta força. O gigante da Beira-Rio representou 2 vezes, na inauguração e na reinauguração para os efeitos da Copa, este update do Internacional, né? Este momento do Internacional, independentemente de ser campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Mundial. Vale tanto quanto qualquer dessas faixas esta casa maravilhosa, construída com o suor e o denodo e o carinho de dirigentes empolgados e de torcedores apaixonados que foram lá, tijolo por tijolo, construir o que é nosso, verdadeiramente nosso. Então, homenagear, como está fazendo o blog Arquibancada Colorada, os gigantes que estão aí e que inauguraram o gigante, é algo que me enche de satisfação, de alegria, de vontade de abraçá-los e de lamentar que naquele 6 de abril eu estivesse um pouco mais distante,
mas eu acompanhei todo o resto e participei de muitos momentos históricos no Gigante da Beira-Rio, tanto no futebol como em espetáculos, em eventos. É a nossa casa, a Casa Colorada, que sempre vai nos orgulhar geração após geração. E tudo começou com esses gigantes aí, porque também significou a reconquista da hegemonia, a conquista de um grande título com aquele cano que o Dalton Menezes soube montar. É isso aí. Dia 6 de abril de 1969, eu fui levado pela mão do meu pai para a inauguração do Gigante da Beira-Rio, Inter e Benfica. Que jogo! Aqueles jogadores da camiseta vermelha eram e são até hoje meus heróis. Aquele gol do Claudio Miro, que deu início a um estádio de grande alegria para todos nós e tal. E eu acho que qualquer homenagem que se faça àqueles heróis que estavam ali naquele elenco, naquele dia, e que são responsáveis pela virada histórica do Internacional na segunda metade do século XX, merece assim toda a nossa homenagem. Qualquer homenagem será pouca. Meu nome é Rubens José Scherer Marques, tenho 58 anos, sou colorado desde o nascimento, ou até antes. Hoje eu venho recordar um fato. Dia 6 de abril de 1969, inauguração do Beira-Rio, eu tive a honra de ser convidado para participar das festividades. Eu, nessa época, eu era aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, daí eu e mais 5 colegas, nós fomos convidados para levar as bandeiras comemorativas desse evento que para o Colorado ficará para sempre. Um fato intangível que a gente não consegue mensurar. O ano passado, 2014, 45 anos depois, eu fui indo na inauguração do Beira-Rio, como Touro Colorado, me veio à cabeça aquele fato anterior. Foi muito bom, foi uma coisa... Jamais eu, na época, eu conseguia mensurar o que isso aí ia me trazer de alegria, 45 anos depois do fato. Então eu acho que todo colorado tem que ter orgulho de ser colorado, do estádio que tem, do time que tem, dos títulos que tem. Em alguns momentos a gente passa por alguma turbulência, isso aí é normal em qualquer clube, mas nós colorados vamos sempre confiar no nosso time, vamos sempre apoiar o nosso time para o engrandecimento que nós temos. A nossa vida é passageira, o nosso time é eterno. Eu precisaria, pelo menos um livro de 200, 300 páginas para descrever a biografia do grande Fernandão. E até teria material suficiente para escrever essa biografia, e se fosse o caso, faria com todo o interesse e com toda a alegria. O Fernandão, além de ser um extraordinário jogador de futebol, era uma personalidade raríssima nesse meio. Eu sei que no meio futebolístico, e todos os senhores sabem que nesse meio futebolístico existe muita vaidade, muita soberba e vaidades absolutamente inúteis. O Fernandão fugia totalmente desse figurino. Era uma pessoa que se relacionava facilmente com os seus colegas e, sobretudo, com as pessoas simples que trabalhavam no Internacional. E jamais fugiu de um torcedor que lhe pediu um autógrafo. Essa era uma característica marcante na vida profissional do Fernandão. Nunca deixou de atender um torcedor que solicitava o seu autógrafo, que solicitava uma fotografia. Isso me marcou muito, porque em algumas oportunidades eu vi essa entrega que o Fernandão tinha em relação aos torcedores do Internacional e até de outros clubes de futebol. O Fernandão marcou a sua passagem na história do Internacional de forma indelével. Jamais será apagado da história do Internacional o nome do Fernandão.
não somente pelos gols que ele fazia, mas porque ele motivava o grupo, ele era um motivador. Ele era uma liderança positiva no Internacional. E o que mais impressiona na biografia do Fernandão, relacionada especificamente com o Esporte Clube Internacional, é como ele se adaptou à vida de Porto Alegre. Natural de Goiás, onde se criou nas categorias de base do Goiás, desenvolveu lá o início, digamos assim, do seu talento, com experiência no futebol francês, onde teve uma passagem excelente no futebol francês. Ele veio para o Beira-Rio e se adaptou ao Internacional e à cidade como se ele fosse um gaúcho, nascido aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso diz respeito à biografia do Fernandão no Internacional. Extraordinária participação dele no clube. Quando o Fernandão partiu desta para outra, chamado por Deus, e eu tenho certeza que ele está num lugar muito bonito no céu, o Fernandão provocou uma onda de tristeza muito grande no Internacional e nos torcedores do Rio Grande do Sul de um modo geral. E aquela estátua do Fernandão, erguida ali no Beira-Rio, diz tudo em relação ao que ele foi para o Internacional. Quando a estátua foi inaugurada, eu estava lá e observei um misto de alegria e de tristeza nos torcedores do Internacional. E eu queria também destacar o Fernandão como chefe de família, uma pessoa devotada à sua esposa, aos seus filhos. Ele tinha uma formação ética, uma formação moral, que deveria ser imitada por todos os jogadores de futebol. Então, com essas palavras, eu tenho certeza que, em nome de muitos colorados, eu estou homenageando o Fernandão, eu estou fazendo o que todo colorado gostaria de fazer num determinado momento. Elogiar esta grande personalidade, este homem, este profissional, no sentido completo da palavra.